Você se levanta cedo, prepara uma tigela de aveia quentinha e adiciona 1, 2, até 3 colheres de açúcar para ficar mais gostoso. E sente aquela satisfação momentânea, orgulhoso por estar comendo algo saudável logo pela manhã. Mas 3 horas depois, uma fadiga inexplicável toma conta do seu corpo. A concentração desaparece e aquela fome, aquela vontade incontrolável de comer algo doce surge do nada. Você se pergunta, como isso é possível? Tomei um café da manhã nutritivo. Ana Luísa, 32 anos, nutricionista de Belo Horizonte, viveu essa situação por anos antes de entender o que estava acontecendo. Eu recomendava aveia para todos os meus pacientes, mas cometia o mesmo erro diariamente. Minha tigela de aveia tinha tanta calda de maple que mais parecia uma sobremesa do que um café da manhã funcional. Confessa, foi apenas quando começou a monitorar sua glicemia que percebeu o impacto devastador desse hábito aparentemente inofensivo. O que acontece quando você adiciona açúcar à sua aveia é uma verdadeira sabotagem metabólica. Segundo o Dr. Ricardo Ferreira, endocrinologista da Universidade Federal de São Paulo, a aveia, em sua forma natural, é um carboidrato complexo de digestão lenta, com índice glicêmico baixo. Isso significa que ela libera glicose no sangue gradualmente, fornecendo energia estável por horas. Porém, quando você adiciona açúcar refinado, mel ou xaropes industrializados, cria-se uma combinação perigosa. O açúcar é rapidamente absorvido, causando um pico de glicose no sangue. Em resposta, o pâncreas libera uma quantidade elevada de insulina para processar toda essa glicose. O resultado? Uma queda brusca de açúcar algumas horas depois, conhecida como hipoglicemia reativa. É nesse momento que você sente aquela fadiga, irritabilidade e fome intensa. Mas o problema vai além do desconforto momentâneo. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism demonstrou que esses picos repetidos de insulina, ao longo do tempo, podem levar à resistência insulínica, precursora do diabetes tipo 2. É como sobrecarregar um interruptor constantemente. Em algum momento, ele simplesmente para de funcionar corretamente, explica a Dra. Cariraú Camila Monteiro, pesquisadora em nutrição funcional. O mais preocupante é que esse ciclo se torna vicioso. A queda de açúcar no sangue faz você buscar mais açúcar para compensar, criando um padrão de compulsão alimentar que prejudica não apenas seu metabolismo, mas também sua relação com a comida. Paulo Roberto, 45 anos, empresário de São José dos Campos, relata sua experiência. Por anos, tomei aveia com mel, achando que estava fazendo o melhor pela minha saúde. Não entendia por que às 11h da manhã já estava com uma fome desesperadora, correndo para a máquina de snacks. Após cortar o açúcar da minha aveia, a diferença foi absurda. Agora consigo facilmente esperar até o almoço, sem aquela ansiedade por comida. A boa notícia é que existe uma solução simples. E não, você não precisa comer aveia sem sabor. Na verdade, você pode torná-la ainda mais deliciosa de maneira saudável. A primeira estratégia é utilizar frutas frescas como agentes adoçantes naturais. Bananas maduras, maçãs raladas, morangos e mirtilos não apenas adoçam, mas acrescentam fibras, antioxidantes e fitonutrientes que potencializam os benefícios da aveia. A canela merece destaque especial. Esta especiaria não só adiciona um sabor extraordinário, como também contém compostos que auxiliam no controle da glicemia. Um estudo da Universidade de Michigan demonstrou que apenas meia colher de chá de canela pode melhorar a sensibilidade à insulina em até 20%. Para quem ainda está em transição, o Dr. Zim Henrique Meirelles, nutrólogo, sugere uma abordagem gradual. Reduza o açúcar em 25% a cada semana, substituindo por frutas naturais. Em um mês, seu paladar se readapta e você passa a apreciar sabores mais sutis, sem aquela dependência do gosto extremamente doce. Outra estratégia é incorporar gorduras saudáveis, como um quarto de abacate, uma colher de manteiga de amêndoas ou sementes de chia. As gorduras saudáveis retardam a absorção de carboidratos, suavizando a resposta glicêmica e prolongando a sensação de saciedade, afirma a nutricionista funcional Dra. Juliana Castilho. A mudança mais surpreendente para muitos é perceber como o sabor natural dos alimentos se revela quando nos libertamos do vício em açúcar. Fernanda Oliveira, 38 anos, professora do Rio de Janeiro, compartilha. Achava impossível comer aveia sem açúcar. Hoje, sinto o sabor suave e levemente adocicado dos próprios flocos, algo que nunca havia notado antes. É como se meu paladar tivesse despertado de um longo sono induzido pelo excesso de doce. Se você acha difícil abrir mão do doce logo de início, comece intercalando dias com e sem açúcar adicionado. Monitore sua energia, humor e padrões de fome nesses diferentes dias. A maioria das pessoas consegue identificar rapidamente a diferença, e isso serve como poderosa motivação para a mudança permanente. Lembre-se, não estamos falando de uma dieta restritiva, mas de uma escolha inteligente que respeita a fisiologia do seu corpo. Uma escolha que transforma sua veia de vilã metabólica em verdadeira aliada da sua saúde, energia e bem-estar ao longo do dia. Experimente por apenas uma semana. Seu corpo agradecerá.
E você provavelmente se perguntará como demorou tanto para fazer essa simples, mas poderosa mudança. Pressa. O despertador toca mais tarde do que deveria. Você pula da cama em desespero e, em meio à correria matinal, aquele saquinho de aveia instantânea parece a salvação. Rápido, prático, aparentemente saudável. Pelo menos não estou comendo pão branco, você pensa, enquanto rasga a embalagem colorida com sabor artificial de maçã e canela. Mas será que essa escolha apressada não está, silenciosamente, comprometendo sua saúde e sabotando seus objetivos? Carlos Eduardo, 41 anos. Gerente comercial de Curitiba, vivia esse dilema diariamente. Durante 2 anos, tomei religiosamente aveia instantânea sabor morango toda manhã. Achava que estava fazendo algo bom pelo meu corpo, mas não entendia por que continuava com picos de fome ao longo do dia e dificuldade para perder peso, mesmo malhando 5 vezes por semana. Relato. O que Carlos não sabia, e o que milhões de brasileiros ainda ignoram, é que a aveia instantânea passa por um processamento industrial intenso que altera fundamentalmente sua estrutura e valor nutricional. De acordo com a doutora Mariana Santos, especialista em nutrição funcional, a aveia instantânea é submetida a processos de pré-cozimento e desidratação que fragmentam as fibras solúveis, especialmente a beta-glucana, responsável pelos principais benefícios à saúde. Essa transformação não é mera questão de conveniência, é uma alteração bioquímica que afeta diretamente como seu corpo responde ao alimento. A aveia em flocos tradicionais tem um índice glicêmico entre 40 e 50, considerado baixo. Já a versão instantânea pode ultrapassar 83, aproximando-se do pão branco. Isso significa que, em vez de liberar energia gradualmente, a aveia instantânea provoca picos de glicose seguidos de quedas rápidas, desregulando seu apetite e energia. É como comparar uma chuva fina e constante com uma tempestade seguida de seca, explica o Dr. Eduardo Viana, pesquisador em bioquímica dos alimentos. A aveia tradicional hidrata o solo metabolicamente por horas, enquanto a instantânea causa uma inundação seguida de escassez. O problema se agrava quando falamos das versões aromatizadas. Um estudo conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul analisou 12 marcas de aveia instantânea saborizadas e descobriu que, em média, cada porção continha 14 g de açúcares adicionados, quase 4 colheres de chá. Além disso, foram identificados corantes, aromatizantes artificiais, estabilizantes e conservantes que podem sobrecarregar o fígado e gerar inflamação silenciosa no organismo. Roberta Mendes, 36 anos, advogada de Recife, conta sua experiência. Sempre sentia um inchaço estranho após o café da manhã, mas só quando troquei a aveia instantânea pela tradicional, percebi que era intolerância aos aditivos. A diferença foi tão notável que até minha pele melhorou em 2 semanas. A textura cremosa e adocicada que tanto apreciamos nas versões instantâneas também esconde um problema: a falta de mastigação adequada. Segundo o Dr. Paulo Rezende, gastroenterologista, o ato de mastigar ativa enzimas salivares essenciais para a digestão completa dos carboidratos. Quando consumimos alimentos muito processados que exigem pouca mastigação, perdemos esse primeiro passo crucial do processo digestivo. A grande questão é como conciliar a correria do dia a dia com escolhas verdadeiramente nutritivas. A solução está em técnicas simples que exigem pouco tempo, mas fazem enorme diferença para a sua saúde. A primeira delas é o preparo noturno, conhecido como Overnight Oats. Antes de dormir, coloque 4 colheres de aveia em flocos em um pote com tampa. Adicione água ou leite vegetal até cobrir. Tampe e deixe na geladeira. De manhã, sua aveia estará pronta, com textura cremosa e digestibilidade aumentada. Este método não só economiza tempo pela manhã, como também inicia naturalmente o processo de fermentação, reduzindo antinutrientes e potencializando a absorção de minerais. Patinairi, explica a nutricionista Dratidai, Luísa Rodrigues. Outra estratégia eficaz é a preparação semanal. Aos domingos, separe 5 potinhos e coloque em cada um a aveia e ingredientes secos como canela, sementes e castanhas trituradas. Pela manhã, basta adicionar o líquido e fruta fresca. Com apenas 15 minutos de organização no domingo, você garante cafés da manhã verdadeiramente nutritivos para toda a semana, sugere o chefe funcional Ricardo Moraes. Para quem realmente não pode abrir mão da praticidade, existem versões de aveia rápida menos processadas. Busque produtos com no máximo 3 ingredientes no rótulo: aveia, sal marinho e talvez uma especiaria natural. Evite completamente as opções com açúcares adicionados, aromas artificiais ou longas listas de ingredientes incompreensíveis. Felipe Soares, 29 anos, personal trainer de Salvador, compartilha sua abordagem. Ensino meus alunos a levar um pequeno pote com aveia em flocos na mochila. Em qualquer cafeteria,
Você pode pedir água quente ou leite quente e preparar sua própria aveia em 3 minutos, sem os aditivos das versões instantâneas. É um pequeno esforço que faz enorme diferença para quem treina e precisa de nutrição de qualidade. A mudança pode parecer desafiadora inicialmente, mas os benefícios são quase imediatos. Em apenas 5 dias sem a aveia instantânea, seu corpo começa a responder com níveis de energia mais estáveis, menos compulsão por doces e melhor digestão. Sua microbiota intestinal agradece a ausência de aditivos artificiais e seu metabolismo trabalha de forma mais eficiente com carboidratos complexos intactos. Lembre-se, conveniência verdadeira não é apenas economizar 2 minutos pela manhã, mas garantir horas de energia estável e saúde a longo prazo. Sua aveia merece esse pequeno investimento de tempo, e seu corpo certamente reconhecerá a diferença. Como é possível? Tomei um café da manhã reforçado com aveia há menos de 2 horas e já estou com uma fome desesperadora. Este pensamento provavelmente já passou pela sua cabeça enquanto você olhava ansiosamente para o relógio, contando os minutos para o almoço. Você seguiu à risca o conselho de incluir aveia na primeira refeição do dia, mas algo ainda parece faltar. E se eu te disser que o problema não está na aveia em si, mas na ausência de um nutriente crucial que deveria acompanhá-la? Renata Campos, 34 anos, arquiteta de Florianópolis, viveu esse dilema por meses. Eu preparava minha tigela de aveia todas as manhãs, com frutas e canela, orgulhosa da minha escolha saudável. Mas às 10 horas da manhã, era como se um buraco se abrisse no meu estômago. Minha concentração despencava e eu acabava atacando qualquer coisa disponível na copa do escritório, geralmente algo ultraprocessado, relata. O que Renata e milhões de brasileiros não percebem é que estão cometendo o terceiro grande descuido com a aveia: consumi-la sem uma fonte adequada de proteína. A aveia, apesar de todas as suas virtudes nutricionais, é predominantemente composta por carboidratos complexos e fibras. Embora contenha mais proteína que outros cereais, cerca de 13% de sua composição, essa quantidade raramente é suficiente para sustentar o corpo por horas a fio, especialmente para pessoas ativas. O Dr. Marcelo Ribeiro, especialista em bioquímica nutricional, explica o fenômeno. Imagine seu metabolismo como um fogo que precisa ser mantido. Os carboidratos são como papel. Queimam rápido e geram uma chama intensa, mas de curta duração. Já as proteínas funcionam como madeira. Queimam mais lentamente, mantendo o calor por muito mais tempo. Quando você consome apenas aveia, esse fogo metabólico recebe principalmente papel, gerando energia que logo se dissipa. A proteína tem um papel fundamental no mecanismo de saciedade através de múltiplos caminhos. Primeiro, sua digestão é mais demorada que a dos carboidratos, mantendo o estômago ocupado por mais tempo. Segundo, ela estimula a produção de hormônios da saciedade como o peptídeo iguarum e o GLP-1, que sinalizam ao cérebro que você está satisfeito. Terceiro, a proteína tem um efeito mínimo na insulina quando comparada aos carboidratos, evitando quedas bruscas de açúcar no sangue que provocam fome reativa. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition demonstrou que adicionar apenas 15 gramas de proteína ao café da manhã pode aumentar a saciedade em até 40% e reduzir o consumo calórico nas refeições subsequentes. É uma diferença surpreendente que muitas pessoas subestimam, afirma a doutora Patrícia Oliveira, nutróloga especializada em metabolismo. Gabriel Martins, 42 anos, engenheiro de São Paulo, compartilha sua experiência. Por anos lutei contra a compulsão por doces no meio da manhã, mesmo consumindo aveia diariamente. Foi só quando comecei a adicionar 2 claras de ovo à minha aveia que minha energia estabilizou. Hoje consigo facilmente passar 4 horas sem pensar em comida, algo que parecia impossível antes. Mas não se trata apenas de saciedade. A proteína também é essencial para a manutenção e construção de massa muscular, especialmente importante para quem se exercita regularmente. Sem proteína suficiente pela manhã, seu corpo pode entrar em um leve estado catabólico, onde começa a quebrar tecido muscular para obter aminoácidos essenciais, explica o fisiologista Dr. Rodrigo Mendes. A solução é simples e não exige transformações radicais na sua rotina. A chave está em complementar sua aveia com fontes de proteína de alta qualidade. As opções são variadas e podem se adaptar a qualquer preferência alimentar. Para quem consome produtos de origem animal, adicionar 2 claras de ovo cozidas e picadas ou uma colher de whey protein são excelentes alternativas. O iogurte grego natural também é uma opção versátil, oferecendo cerca de 15 g de proteína por porção, além de probióticos benéficos para a microbiota intestinal. Já para vegetarianos e veganos, uma colher de sopa de pasta de amendoim 100% natural, sem açúcar ou óleos adicionados, fornece aproximadamente 8 g de proteína, além de gorduras saudáveis que potencializam a saciedade. Sementes de chia, linhaça e cânhamo também são excelentes complementos proteicos, fornecendo entre 4 e 6 g de proteína por colher de sopa, além de ômega 3
e fibras adicionais. A combinação ideal para um café da manhã verdadeiramente nutritivo inclui carboidratos complexos da aveia, proteína de qualidade e uma pequena quantidade de gorduras saudáveis. Este trio cria o que chamamos de refeição completa, que sustenta o corpo e a mente por horas. Ensina a nutricionista Carla Viana. Luciana Torres, 38 anos, médica de Brasília, encontrou seu equilíbrio perfeito. Minha aveia agora leva um colher de proteína vegetal de ervilha, uma colher de pasta de amêndoas e um punhado de mirtilos. A diferença na minha energia durante os plantões é impressionante. Não sinto mais aquela queda de energia e irritabilidade que costumava me atingir no meio da manhã. Uma abordagem interessante é criar estações de incremento proteico em casa. Separe potinhos com opções como sementes variadas, nuts picadas, proteína em pó e iogurte grego, permitindo que cada membro da família personalize sua aveia de acordo com suas necessidades e preferências. Essa estratégia é especialmente útil para famílias com crianças, introduzindo desde cedo o conceito de refeições balanceadas. Para quem pratica atividade física matinal, a combinação de aveia com proteína torna-se ainda mais crucial. O exercício aumenta a demanda proteica do corpo para a recuperação muscular. Uma aveia enriquecida com proteína após o treino fornece o combustível ideal para otimizar esse processo, explica a nutricionista esportiva, Dra. Sandra Mello. Lembre-se, sua aveia pode ser deliciosa e nutritiva, mas sozinha ela é apenas metade da equação. Dê a ela a companhia perfeita, proteína de qualidade, e transforme seu café da manhã de vilão em herói, de fonte de frustração em fonte de energia sustentada e bem-estar duradouro. Se um pouco faz bem, muito deve fazer melhor ainda. Esta lógica, aparentemente sensata, é responsável por um dos erros mais sutis e perigosos quando falamos de alimentação saudável. Você descobre os benefícios da aveia, empolga-se com suas propriedades nutritivas e, sem perceber, começa a exagerar nas porções, pensando estar maximizando seus ganhos. Mas e se eu dissesse que esse excesso pode estar provocando exatamente o oposto do que você deseja? Amanda Oliveira, 39 anos, professora de Goiânia, passou por essa experiência. Quando descobri os benefícios da aveia para o colesterol, comecei a adicioná-la em praticamente tudo. No café da manhã, nos smoothies, em sopas, pães caseiros. Cheguei a consumir mais de 100 gramas por dia. Logo comecei a sentir um desconforto abdominal constante, gases, inchaço. Ironicamente, minha digestão, que deveria melhorar com tanta fibra, piorou drasticamente, relata. O que Amanda enfrentou, e o que muitas pessoas desconhecem, é que existe um limiar ótimo para o consumo de aveia, além do qual os benefícios não apenas cessam, como podem se transformar em problemas. Segundo o Dr. de Fernando Correia, gastroenterologista e pesquisador em nutrição clínica, o excesso de fibras, especialmente as solúveis abundantes na aveia, pode sobrecarregar o sistema digestivo quando introduzido em grandes quantidades, principalmente se a pessoa não estava acostumada a uma dieta rica em fibras. Mas o que seria excessivo quando falamos de aveia? De acordo com a Dra. Beatriz Santana, nutricionista especialista em alimentos funcionais, a quantidade ideal de aveia gira em torno de 40 a 50 gramas diários para a maioria dos adultos, aproximadamente 4 a 5 colheres de sopa. Esta dose já fornece os benefícios associados à beta-glucana para controle de colesterol e glicemia, sem sobrecarregar o sistema digestivo. O excesso de aveia pode desencadear diversos efeitos adversos que frequentemente passam despercebidos. O primeiro e mais comum é o desconforto gastrointestinal. As fibras solúveis da aveia fermentam no intestino, produzindo gases. Em quantidades adequadas, essa fermentação é benéfica, alimentando bactérias intestinais saudáveis. Porém, em excesso, pode causar distensão abdominal, flatulência e até mesmo dor. É como regar uma planta, explica a nutricionista Marisa Campos. A quantidade certa de água faz a planta florescer, mas o excesso afoga as raízes e compromete sua saúde. Nosso microbioma intestinal responde de maneira semelhante ao excesso de substrato fermentável. Um aspecto menos conhecido é o impacto do consumo excessivo de aveia na absorção de minerais essenciais. A aveia contém fitatos, compostos que podem se ligar a minerais como ferro, zinco, cálcio e magnésio, dificultando sua absorção pelo organismo. Em quantidades normais, esse efeito é negligenciável, especialmente se a aveia for devidamente preparada. Mas em consumo exagerado, pode contribuir para deficiências nutricionais a longo prazo, alerta o Dr. Ricardo Menezes, especialista em bioquímica nutricional. Rodrigo Almeida, 45 anos, empresário de Porto Alegre, compartilha sua experiência. Eu adicionava aveia em tudo.
chegando a consumir quase 200 gramas diariamente durante meu processo de emagrecimento. Apesar de estar comendo e saudável, comecei a apresentar fadiga extrema. Exames revelaram deficiência de ferro, algo que nunca havia experimentado antes. Só quando reduzi a aveia para porções mais equilibradas e melhorei sua preparação é que meus níveis normalizaram. Para muitas pessoas, o maior perigo do excesso de aveia está relacionado ao ganho de peso não intencional. Embora seja um alimento nutritivo, a aveia é relativamente calórica. 100 gramas fornecem aproximadamente 350 a 400 calorias. Quando combinada com outros ingredientes densos em calorias como mel, frutas secas, pasta de amendoim ou manteiga, uma tigela aparentemente inocente pode facilmente ultrapassar 600, 700 calorias. Vejo regularmente em meu consultório pacientes frustrados que não entendem por que não estão perdendo peso, apesar de comerem apenas aveia e frutas, conta a nutricionista esportiva Carolina Mendes. Quando analisamos detalhadamente, descobrimos tigelas de aveia com mais de 800 calorias, muitas vezes consumidas como lanche adicional, não como substituto de refeição. A solução não é eliminar a aveia, mas consumi-la com consciência e moderação. Aqui estão algumas estratégias práticas para otimizar seu consumo. Primeiro, padronize suas porções. Use uma balança de cozinha para entender visualmente o que significa 40, 50 gramas de aveia. Após algumas semanas, você desenvolverá uma memória visual e conseguirá estimar a quantidade corretamente sem precisar pesar. Segundo, diversifique suas fontes de fibras. A variação é fundamental para uma microbiota intestinal saudável, explica a Dra. Júlia Rezende, pesquisadora em microbioma humano. Alterne entre diferentes grãos integrais como quinoa, trigo sarraceno, amaranto e cevada. Cada um oferece perfis únicos de fibras e nutrientes. Terceiro, prepare adequadamente sua aveia. O método de overnight oats, deixar a aveia de molho por pelo menos 8 horas, reduz significativamente o conteúdo de fitato, maximizando a absorção de minerais e tornando a digestão mais suave. Larissa Fonseca, 32 anos, nutricionista esportiva de Salvador, sugere uma abordagem equilibrada. Distribua sua cota de aveia ao longo do dia, em vez de consumir tudo de uma vez. Uma pequena porção no café da manhã, outra como componente de um lanche da tarde, proporciona benefícios contínuos sem sobrecarregar seu sistema em um único momento. Para pessoas com sensibilidade digestiva, introduzir a aveia gradualmente é essencial. Comece com apenas uma colher de sopa diária e aumente a quantidade a cada semana, dando tempo ao seu microbioma para se adaptar. Recomenda o gastroenterologista, Dr. Paulo Henrique Silva. Lembre-se, quando se trata de nutrição, mais nem sempre é melhor. A sabedoria está em encontrar o equilíbrio, a quantidade ideal que oferece benefícios sem causar prejuízos. Com a aveia, como com tantas coisas na vida, a virtude frequentemente está no meio termo. Você se orgulha de escolher alimentos nutritivos como a aveia, investindo tempo e recursos em ingredientes de qualidade. Mas e se eu dissesse que, apesar de todo esse esforço, seu corpo pode estar absorvendo apenas uma fração dos nutrientes disponíveis? Um pequeno detalhe no preparo, frequentemente ignorado pela maioria das pessoas, pode ser a diferença entre uma refeição verdadeiramente nutritiva e uma experiência nutricional incompleta. Marcelo Vieira, 43 anos, professor universitário de Campinas, sempre foi cuidadoso com sua alimentação. Eu consumia aveia diariamente há anos, sempre priorizando versões orgânicas e sem aditivos. Mesmo assim, meus exames de sangue mostravam deficiências de minerais, especialmente ferro e zinco. Foi frustrante descobrir que o problema não estava no que eu comia, mas em como preparava, relata. O quinto descuido com a aveia, raramente mencionado nos livros de receitas ou sites de bem-estar, é não deixá-la de molho antes do consumo. Esta simples etapa de preparo, conhecida tecnicamente como ativação, pode transformar radicalmente o perfil nutricional e a digestibilidade deste superalimento. A doutorate Helena Martins, pesquisadora em bioquímica nutricional, explica: a aveia, como todos os grãos, sementes e leguminosas, contém naturalmente compostos antinutricionais, sendo o principal deles o ácido fítico ou fitato. Estes compostos evoluíram como mecanismos de defesa das plantas, permitindo que as sementes sobrevivam à digestão animal e às condições ambientais adversas, até estarem prontas para germinar. O ácido fítico age como um armazenador de fósforo para a planta, mas no corpo humano funciona como um antinutriente, ligando-se a minerais essenciais como ferro, zinco, cálcio e magnésio, formando complexos insolúveis que nosso organismo não consegue absorver. É como se esses minerais estivessem presentes, mas trancados em uma caixa forte sem chave, ilustra o Dr. Ricardo Ferreira,
nutrólogo especializado em micronutrientes. Um estudo publicado no Journal of Food Science and Technology demonstrou que a simples prática de deixar grãos de molho por 8-12 horas pode reduzir o conteúdo de fitatos em até 70%. Isso ocorre porque a água ativa enzimas naturalmente presentes nos grãos, como a fitase, que começam a quebrar os fitatos, liberando os minerais para a absorção. Cristina Mendonça, 38 anos, nutricionista de Fortaleza, compartilha sua experiência clínica. Muitos dos meus pacientes com anemia persistente ou baixa imunidade apresentaram melhoras significativas quando introduzi o protocolo de ativação de grãos. Uma cliente específica, vegetariana há 10 anos, conseguiu normalizar seus níveis de ferro pela primeira vez em uma década, simplesmente mudando a forma de preparar sua aveia e outros grãos, sem precisar recorrer à suplementação. Mas os benefícios vão além da melhor absorção de minerais. A ativação também inicia um processo semelhante à pré-digestão, quebrando proteínas complexas em aminoácidos e peptídeos mais simples, e transformando amidos em moléculas mais facilmente assimiláveis. É como se você estivesse pré-digerindo o alimento fora do corpo, reduzindo significativamente o trabalho que seu sistema digestivo precisa realizar. Explica a gastroenterologista doutora Paula Miranda. Este efeito é particularmente relevante para pessoas com sensibilidade digestiva, síndrome do intestino irritável ou inflamação intestinal. Gustavo Santos, 35 anos, engenheiro de Belo Horizonte, relata: sempre sentia um desconforto abdominal após consumir aveia, o que me fez reduzir drasticamente seu consumo, apesar dos benefícios para minha saúde cardiovascular. Quando aprendi a técnica de ativação, o desconforto desapareceu completamente. Agora posso desfrutar da aveia sem problemas. Além disso, o processo de ativação aumenta significativamente o conteúdo de antioxidantes e compostos bioativos. Segundo a bioquímica Dererê Mariana Costa, durante as primeiras horas de imersão, o grão acorda e inicia processos metabólicos que aumentam a síntese de fitoquímicos protetores. É como se estivéssemos aproveitando o impulso inicial de vida da planta, capturando nutrientes que normalmente só estariam disponíveis durante a germinação. A boa notícia é que implementar este hábito é extremamente simples e exige mínimo esforço. Aqui está um protocolo básico de ativação que pode ser facilmente incorporado à sua rotina. À noite, antes de dormir, coloque sua porção habitual de aveia, 40-50 gramas, em um recipiente com tampa. Adicione água filtrada até cobrir completamente, mais cerca de 2 dedos acima. Para potencializar o efeito, adicione uma colher de chá de suco de limão, vinagre de maçã ou iogurte natural. Estes ingredientes ácidos criam um ambiente ideal para a ativação enzimática. Tampe e deixe em temperatura ambiente ou na geladeira por 8-12 horas. Pela manhã, escorra a água ou utilize-a, já que contém nutrientes solúveis, e enxague rapidamente a aveia. A partir daí, prepare normalmente, cozinhando, batendo em smoothies ou consumindo crua, dependendo da sua preferência. O sabor da aveia ativada é notavelmente diferente, mais suave, menos amido e com uma textura mais leve. Muitas pessoas que não apreciavam a aveia passam a gostar após experimentá-la preparada desta forma. Observa o chefe funcional Daniel Rodrigues. Fernanda Nunes, 41 anos, médica de São Paulo. Adaptou o método à sua rotina agitada. Mantenha um sistema rotativo. Enquanto consumo a aveia que ficou de molho ontem, já deixo a porção de amanhã ativando. Esse ciclo contínuo garante que sempre tenha aveia preparada adequadamente, sem adicionar complexidade à minha rotina. Para famílias numerosas ou quem prefere praticidade, é possível ativar grandes quantidades de uma vez, até 500 graus. Escorrer bem, secar em temperatura baixa no forno e armazenar em recipiente hermético por até 2 semanas. Esta aveia pré-ativada e seca mantém os benefícios nutricionais e pode ser usada instantaneamente, tornando a nutrição otimizada acessível mesmo nos dias mais corridos. Sugere a nutricionista funcional Doracha Carolina Pimentel. Lembre-se, este pequeno ajuste no preparo, que adiciona 0 esforço ao seu dia, pode ser o fator determinante entre uma nutrição mediana e uma absorção extraordinária de nutrientes. Sua aveia merece essa chance de revelar todo o seu potencial nutricional. Você escolhe cuidadosamente sua aveia de qualidade, mede a porção ideal, talvez até tenha adotado o hábito de deixá-la de molho durante a noite, mas ao preparar seu café da manhã, automaticamente alcança a caixa de leite na geladeira e despeja generosamente sobre os flocos. Este gesto, aparentemente inofensivo e tradicionalmente recomendado, pode estar silenciosamente sabotando muitos dos benefícios que você busca ao consumir aveia. Daniela Costa, 37 anos, fisioterapeuta de Vitória, notou algo estranho em seu organismo. Mesmo consumindo aveia regularmente, continuava sentindo inchaço abdominal, gases e aquela sensação de peso após o café da manhã. Foi frustrante,
porque estava fazendo tudo certo, segundo as recomendações nutricionais convencionais. Relata. Após consultar uma nutricionista funcional, Daniela descobriu que o problema não estava na aveia, mas no leite de vaca que usava para prepará-lo. O sexto descuido comum, raramente discutido nas conversas sobre alimentação saudável, é combinar aveia com leite de vaca industrializado. Esta combinação, profundamente enraizada em nossos hábitos alimentares, merece uma análise mais criteriosa quando buscamos saúde otimizada. Segundo a doutora Camila Rodrigues, especialista em nutrição funcional, o leite de vaca convencional contém proteínas potencialmente inflamatórias, como a caseína A1, hormônios naturais e, em muitos casos, resíduos de antibióticos e hormônios sintéticos. Para aproximadamente 65% da população mundial, que possui algum grau de intolerância à lactose, essa combinação pode gerar um ambiente pró-inflamatório no intestino. O processo de homogeneização e ultrapasteurização, ao qual a maioria dos leites comerciais é submetida, também altera significativamente a estrutura das proteínas e gorduras do leite. Estas proteínas modificadas podem atravessar a barreira intestinal mais facilmente, desencadeando respostas imunológicas em pessoas predispostas, explica o Dr. Maurício Fernandes, imunologista clínico. O que torna esta questão particularmente relevante para a aveia é que ela é naturalmente rica em compostos anti-inflamatórios e prebióticos, como as beta-glucanas. Quando você combina um alimento com potencial anti-inflamatório com outro que pode promover inflamação em pessoas sensíveis, você essencialmente neutraliza muitos dos benefícios, pondera a doutora Luciana Viana, gastroenterologista especializada em disbiose intestinal. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition demonstrou que a combinação de leite bovino com cereais integrais reduz significativamente a absorção de polifenóis e antioxidantes presentes nos grãos. As proteínas do leite podem se ligar a compostos bioativos da aveia, formando complexos que o corpo não consegue absorver eficientemente, esclarece o bioquímico Dr. Paulo Henrique Mendes. Eduardo Santos, 43 anos, advogado de Curitiba, notou uma transformação significativa quando mudou este hábito. Substituí o leite de vaca por água filtrada na preparação da minha aveia. Em apenas 2 semanas, o inchaço abdominal que me acompanhava há anos simplesmente desapareceu. Minha energia matinal melhorou drasticamente, e aquela sensação de sonolência após o café da manhã tornou-se coisa do passado. Além das questões digestivas e inflamatórias, o leite convencional frequentemente contém aditivos como espessantes, estabilizantes e açúcares adicionados, especialmente nas versões desnatadas ou semidesnatadas. Estes aditivos podem alterar a microbiota intestinal e interferir na capacidade do corpo de extrair todos os benefícios dos alimentos integrais. Alerta a microbiologista Deitor Tará, Fernanda Lima. A solução não necessariamente envolve eliminar todos os lácteos da sua dieta, mas sim fazer escolhas mais conscientes ao preparar sua aveia. Aqui estão algumas alternativas práticas. A primeira e mais simples é utilizar água filtrada para preparar sua aveia. A água permite que os sabores naturais dos grãos e especiarias se sobressaiam, criando uma experiência gustativa mais limpa e autêntica. Sugere o chefe funcional Ricardo Neves. Para adicionar cremosidade, uma colher de chá de ghee, manteiga clarificada, ou azeite de oliva extra virgem pode ser incorporada após o cozimento. Para quem aprecia a textura e o sabor lácteo, os leites vegetais são excelentes alternativas. O leite de amêndoas não adoçado oferece sabor suave e baixo teor calórico. O leite de coco proporciona cremosidade excepcional e gorduras saudáveis de cadeia média, ideais para energia matinal sustentada. Já o próprio leite de aveia complementa perfeitamente os flocos, intensificando seu sabor natural. O importante é escolher versões sem açúcares adicionados e com lista mínima de ingredientes, recomenda a nutricionista Patrícia Campos. Ou melhor ainda, preparar suas próprias bebidas vegetais em casa, garantindo pureza e frescor máximos. Para quem não está pronto para abandonar completamente os lácteos, existem opções mais compatíveis com a saúde intestinal. O kefir e o iogurte natural fermentados tradicionalmente contêm enzimas que predigerem a lactose e proteínas lácteas, tornando-os mais toleráveis para muitas pessoas, explica a nutricionista especializada em alimentos fermentados, Adreplan Psoich Mariana Costa. Outra alternativa é buscar leites orgânicos de vacas alimentadas exclusivamente a pasto, que contém predominantemente caseína A2, uma variante proteica menos inflamatória que a caseína A1 encontrada no leite convencional. A diferença molecular é sutil, mas o impacto no organismo pode ser significativo para pessoas sensíveis, esclarece o Dr. Roberto Oliveira, especialista em bioquímica nutricional. Cláudia Ferreira, 39 anos, professora de Recife,
encontrou seu equilíbrio perfeito. Descobri que, alternando entre água, leite de amêndoas caseiro e, ocasionalmente, um pouco de iogurte de cabra fermentado, consigo variar os sabores da minha aveia, enquanto mantenho minha digestão perfeitamente regulada. Foi libertador perceber que não precisava seguir o padrão leite de vaca, que sempre associamos à aveia. É importante ressaltar que nem todas as pessoas são sensíveis aos componentes do leite bovino. Algumas pessoas genuinamente toleram bem o leite convencional, sem qualquer reação adversa. Conhecer seu próprio corpo e suas respostas individuais é fundamental, pondera a doutora Amanda Ribeiro, nutróloga. A chave está na autoobservação. Experimente preparar sua aveia com diferentes líquidos por períodos de uma semana cada, e documente como você se sente em termos de digestão, energia e clareza mental. Seu corpo fornecerá todas as respostas que você precisa para fazer a escolha ideal. Você encontrou sua receita perfeita de aveia. Aquela combinação específica de ingredientes que funciona bem para você, que é prática e saborosa. E assim, dia após dia, semana após semana, mês após mês, você prepara exatamente a mesma tigela, mesmo sabor, mesmos ingredientes, mesma rotina. Sua disciplina é admirável. Mas e se eu dissesse que essa consistência, aparentemente virtuosa, pode estar silenciosamente limitando seu potencial de saúde? Rafael Mendes, 38 anos, consultor financeiro de São Paulo, viveu essa realidade por mais de 2 anos. Minha rotina matinal era impecável. Aveia com canela, banana e um fio de mel, todos os dias, sem exceção. Eu me orgulhava dessa constância até começar a notar que minha energia estava estagnada e meu sistema imunológico parecia mais vulnerável, apesar da alimentação saudável, relata. O 7º descuido com a aveia, a monotonia nutricional, é um erro sutil que passa despercebido justamente por se camuflar como disciplina. Consumir aveia sempre da mesma forma, com os mesmos complementos, pode privar seu organismo da diversidade nutricional essencial para o funcionamento ótimo de todos os sistemas. Segundo a doutora Carla Viana, imunologista e pesquisadora em nutrição funcional, nosso corpo evoluiu consumindo uma ampla variedade de alimentos, que mudavam naturalmente com as estações. Cada planta, fruta ou raiz oferece perfis únicos de fitoquímicos, vitaminas e minerais. Quando nos limitamos a um padrão alimentar extremamente repetitivo, mesmo que seja com alimentos considerados saudáveis, criamos lacunas nutricionais que afetam desde a imunidade até a saúde cognitiva. Essa perspectiva é respaldada por pesquisas recentes sobre microbiota intestinal. O Dr. Marcos Oliveira, especialista em microbioma humano, explica: estudos demonstram que a diversidade de espécies bacterianas em nosso intestino está diretamente relacionada à diversidade alimentar. E essa variedade microbiana é crucial para praticamente todas as funções do organismo, desde o metabolismo até a síntese de neurotransmissores que afetam nosso humor e cognição. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou 1.600 participantes durante 2 anos e descobriu que aqueles com maior variação em seu consumo diário de alimentos apresentavam níveis significativamente mais baixos de marcadores inflamatórios e melhor resposta imunológica, independentemente da qualidade geral da dieta. Luciana Ferreira, 42 anos, professora universitária de Salvador, compartilha sua experiência. Durante anos, preparei minha aveia sempre com os mesmos 3 ingredientes. Recentemente, comecei a implementar um sistema de rotação semanal, alternando entre diferentes combinações de frutas, especiarias e complementos proteicos. A diferença na minha energia e na qualidade do meu sono foi tão notável que me fez questionar como pude ser tão resistente à mudança por tanto tempo. No caso específico da aveia, a monotonia pode ser ainda mais impactante devido a um fenômeno conhecido como sensibilização alimentar. De acordo com a doutora Priscila Santos, alergologista, o consumo excessivamente repetitivo de qualquer alimento, especialmente cereais como a aveia, pode levar o corpo a desenvolver sensibilidades que não existiam previamente. É como se o sistema imunológico fosse sobrecarregado pela exposição constante às mesmas proteínas. Felizmente, quebrar o ciclo da monotonia nutricional pode ser um processo prazeroso e criativo. Não se trata de abandonar a aveia, mas de explorá-la em toda a sua versatilidade e potencial gastronômico. Aqui estão algumas estratégias práticas para diversificar seu consumo. A primeira abordagem é o sistema de rotação de complementos. A nutricionista Laura Castro sugere: crie um calendário semanal de frutas, especiarias e toppings. Por exemplo,
segundas-feiras com maçã e canela, terças com manga e cardamomo, quartas com mirtilos e raspas de limão. Essa simples variação expõe seu corpo a diferentes fitoquímicos e antioxidantes ao longo da semana. Outra estratégia eficaz é alternar entre diferentes texturas e métodos de preparo. A aveia não precisa ser sempre cremosa e quente, explica o chefe Antônio Rodrigues, especializado em culinária funcional. Experimente granola caseira de aveia assada com diferentes combinações de nuts e sementes, ou overnight oats com diferentes fermentados, ou ainda panquecas e waffles feitos com farinha de aveia. Cada método de preparo altera o perfil nutricional e a disponibilidade de diferentes compostos bioativos. A aveia também pode transcender o café da manhã e o perfil doce. Incorpore aveia em versões salgadas, como risotos de aveia com cogumelos e ervas, hambúrgueres vegetais com aveia como base, ou sopas encorpadas com aveia em substituição a farinhas refinadas, sugere a chefe Renata Vasconcelos, especialista em gastronomia plant-based. Pedro Henrique, 35 anos, empresário de Brasília, encontrou uma solução criativa. Criei uma banco de ideias para aveia. Sempre que encontro uma nova receita interessante, salvo em uma pasta digital. Toda sexta-feira, seleciono 3 novas variações para testar na semana seguinte. Transformei o que poderia ser monotonia em uma aventura gastronômica que toda a família aguarda ansiosamente. Para famílias com crianças, a diversificação pode ser abordada como uma atividade lúdica. A nutricionista pediátrica, doutora Patrícia Lima, sugere: crie uma buffet de aveia, com pequenos potinhos contendo diferentes opções de complemento. Deixe que cada criança monte sua própria tigela, experimentando novas combinações. Essa abordagem não só diversifica a nutrição, como também desenvolve autonomia alimentar desde cedo, além da variação em ingredientes e métodos de preparo. Considere também a rotação entre diferentes tipos de aveia. Existem múltiplas variedades de aveia, cada uma com perfis ligeiramente diferentes de nutrientes e fibras, explica o Dr. Fernando Alves, pesquisador em cereais integrais. Alterne entre aveia em flocos grossos, médios, farinha de aveia, farelo de aveia e até mesmo aveia cortada em aço, steel cut oats. Essa rotação proporciona diferentes taxas de digestão e impactos glicêmicos. Marina Soares, 40 anos, médica de Belo Horizonte, adaptou esse princípio à sua rotina agitada. Mantenho um sistema onde nunca repito a mesma combinação mais que 2 vezes na mesma semana. Parece um pequeno detalhe, mas fez enorme diferença no meu bem-estar geral, especialmente na saúde digestiva e na minha relação com a comida, que se tornou mais consciente e menos automática. A diversidade nutricional não é apenas uma questão de saúde física, mas também de prazer e relação sustentável com a alimentação. Quando exploramos a versatilidade dos alimentos, reduzimos as chances de tédio alimentar, um dos principais motivos que levam ao abandono de hábitos saudáveis a longo prazo. Lembre-se, mesmo o melhor alimento do mundo perde seu potencial máximo quando consumido repetitivamente. A natureza nos oferece abundância e variedade por um bom motivo. Nosso corpo foi desenhado para a prosperidade na diversidade. Hoje encontrei a solução perfeita, foi o que pensou Cláudia Oliveira, 45 anos, contadora de Joinville, quando descobriu que poderia adoçar sua aveia matinal com adoçantes artificiais em vez de açúcar. 0 calorias, mesmo sabor doce. Parecia o melhor dos 2 mundos. Finalmente poderia desfrutar do gosto adocicado sem culpa, relata. Contudo, após 6 meses seguindo esta estratégia, Cláudia notou algo estranho. Embora estivesse consumindo menos calorias, sua glicemia em jejum havia aumentado. E aquela sensação de compulsão por doces que esperava eliminar só parecia piorar. O 8º descuido comum com a aveia, substituir açúcar por adoçantes artificiais, é um equívoco que surge de uma intenção positiva, mas que pode ter consequências inesperadas para seu metabolismo e saúde intestinal. E o que torna este erro particularmente insidioso é que ele geralmente vem disfarçado de escolha saudável. Existe um entendimento equivocado de que os adoçantes artificiais são simplesmente versões gratuitas do açúcar, proporcionando prazer sem consequências, explica o Dr. Ricardo Ferreira, endocrinologista especializado em metabolismo. A realidade é muito mais complexa. Estes compostos sintéticos interagem com nosso corpo de maneiras que estamos apenas começando a compreender plenamente. Uma das descobertas mais surpreendentes da pesquisa recente é o impacto dos adoçantes artificiais na microbiota intestinal, o ecossistema de trilhões de bactérias que habitam nosso trato digestivo e influenciam praticamente todos os aspectos da nossa saúde.
Um estudo publicado na revista Nature demonstrou que adoçantes como sacarina, sucralose e aspartame podem alterar significativamente a composição bacteriana intestinal em apenas uma semana de consumo regular. Estas alterações na microbiota não são meramente incidentais. Alerta a docriticadras Carolina Mendes, gastroenterologista e pesquisadora em disbiose intestinal. Elas têm implicações diretas na forma como metabolizamos os alimentos, na regulação do apetite e até mesmo na sensibilidade à insulina. Quando combinamos adoçantes artificiais com um alimento rico em fibras como a aveia, que deveria alimentar bactérias benéficas, estamos essencialmente enviando sinais contraditórios ao nosso ecossistema intestinal. Felipe Rodrigues, 38 anos, professor de Educação Física do Rio de Janeiro, compartilha sua experiência. Como atleta, sempre busquei maximizar proteína e minimizar açúcares. Adoçantes pareciam a solução perfeita para minha aveia pré-treino. Após meses dessa prática, comecei a notar desejos intensos por carboidratos durante o dia todo, algo que nunca havia experimentado antes. Quando voltei ao mel orgânico em pequenas quantidades, esses desejos desapareceram completamente. A experiência de Felipe ilustra outro efeito paradoxal dos adoçantes artificiais: o potencial para aumentar, em vez de reduzir, o desejo por doces. A doutora Patrícia Campos, neurocientista especializada em comportamento alimentar, explica o mecanismo. O cérebro humano evoluiu esperando que o sabor doce sinalizasse a chegada de energia, calorias. Quando experimentamos doçura intensa sem o subsequente influxo calórico, criamos uma confusão metabólica. O cérebro continua buscando as calorias prometidas pelo sabor doce, o que pode intensificar desejos e compulsões. Este fenômeno é particularmente relevante quando falamos da aveia, um alimento que deveria promover saciedade sustentada e estabilidade glicêmica. Ao adicionarmos adoçantes artificiais, podemos inadvertidamente estar comprometendo exatamente esses benefícios que buscamos ao escolher a aveia em primeiro lugar. Mas o problema vai além da microbiota e dos circuitos cerebrais de recompensa. Pesquisas recentes publicadas no American Journal of Clinical Nutrition sugerem que alguns adoçantes artificiais podem afetar diretamente as células pancreáticas, estimulando maior liberação de insulina mesmo na ausência de glicose elevada no sangue. É como dar um alarme falso ao seu sistema metabólico, compara o Dr. Marcos Oliveira, especialista em diabetes. Com o tempo, esse padrão de sinalização confusa pode contribuir para a resistência insulínica, paradoxalmente aumentando o risco das próprias condições que muitas pessoas tentam evitar ao escolher adoçantes. Mariana Costa, 41 anos, nutricionista de Curitiba, observa um padrão em seu consultório. Muitos pacientes chegam até mim frustrados porque, apesar de substituírem açúcar por adoçantes em sua aveia e outros alimentos, continuam enfrentando dificuldades com controle de peso e glicemia. Frequentemente, ao eliminarmos tanto o açúcar quanto os adoçantes artificiais, substituindo-os por pequenas quantidades de adoçantes naturais menos processados, vemos melhorias significativas nos marcadores metabólicos. A boa notícia é que existem alternativas que permitem desfrutar de uma aveia saborosa sem comprometer sua microbiota ou metabolismo. A chave está em reeducar gradualmente o paladar para apreciar níveis mais sutis de doçura, provenientes de fontes integrais. A primeira estratégia é utilizar frutas como agentes adoçantes primários. Frutas não são apenas veículos de frutose, elas contêm fibras, vitaminas, minerais e fitoquímicos que modulam o impacto da frutose no organismo, explica a nutricionista funcional Dra. Amanda Viana. Bananas maduras, maçãs raladas, peras e frutas vermelhas são especialmente eficazes para adoçar naturalmente a aveia, trazendo complexidade de sabor e benefícios nutricionais adicionais. Para quem busca intensificar o dulçor sem adição de frutas, especiarias como canela, baunilha, cardamomo e noz moscada podem criar uma percepção de doçura no paladar com zero impacto glicêmico. Estas especiarias não apenas simulam doçura através de compostos aromáticos específicos, mas também contêm compostos que melhoram a sensibilidade à insulina, destaca o Dr. Roberto Almeida, pesquisador em fitoquímica. Quando necessário utilizar adoçantes concentrados, é preferível optar por versões minimamente processadas. Pequenas quantidades de mel cru, xarope de bordo puro, grau C, melado de cana integral ou estévia em folha podem ser utilizadas estrategicamente como agentes de transição enquanto o paladar se readapta, sugere o chefe funcional, Daniel Mendes. Pedro Henrique, 35 anos, empresário de Brasília, encontrou sua solução ideal. Descobri que uma combinação de frutas com uma pitada de canela e uma pequena quantidade de estévia pura, sem aditivos, funcionava perfeitamente para mim. Com o tempo, fui reduzindo a estévia até eliminá-la completamente. Hoje,
consigo apreciar a doçura natural da aveia combinada apenas com frutas e especiarias. A jornada para desabituar o paladar da doçura extrema é gradual e pessoal. A doutora Juliana Mendonça, especialista em reprogramação do paladar, recomenda: reduza a quantidade de adoçante em 25% a cada 2 semanas. Essa redução gradual permite que suas papilas gustativas se recalibrem naturalmente, sem a sensação de privação que frequentemente leva ao abandono de novos hábitos. Lembre-se, o objetivo não é eliminar todo o prazer da alimentação, mas sim reconectar-se com a doçura natural e sutil dos alimentos integrais. Quando seu paladar se reajusta, você descobre nuances de sabor que antes eram mascaradas pela doçura artificial intensa, e seu corpo responde com equilíbrio metabólico e verdadeira satisfação. Estou adicionando leite à minha aveia, então já estou consumindo proteína suficiente. Este pensamento, compartilhado por milhões de brasileiros, parece lógico à primeira vista. Afinal, aprendemos desde cedo que o leite é uma fonte de proteína, cálcio e outros nutrientes essenciais. Mas será que essa combinação tradicional, aveia e leite, realmente oferece o equilíbrio proteico ideal para começar o dia? Ou será que estamos nos apoiando em uma falsa segurança nutricional? Gustavo Pereira, 36 anos, engenheiro de Porto Alegre, viveu essa situação por anos. Eu preparava religiosamente minha tigela de aveia todas as manhãs. Cobria com leite semi-desnatado e algumas frutas, convencido de que estava fornecendo tudo o que meu corpo precisava. Ainda assim, por volta das 10 horas, eu já estava com fome e energia baixa, recorrendo a lanches processados para chegar até o almoço, relata. O nono descuido comum com a aveia é confiar que o leite, por si só, fornece proteína suficiente para equilibrar sua refeição. Este equívoco sutilmente sabota seus objetivos de saúde, energia e composição corporal, mesmo quando você acredita estar fazendo tudo certo. Segundo a Dokroishariter Mariana Santos, nutricionista especializada em bioquímica nutricional, a quantidade de proteína em uma porção padrão de leite é significativamente menor do que a maioria das pessoas imagina. Uma xícara, 240 ml de leite integral, contém aproximadamente 8 g de proteína, quantidade insuficiente para muitos adultos, especialmente considerando que o café da manhã frequentemente sucede o maior período de jejum do dia. Para contextualizar, um adulto médio necessita entre 20 e 30 gramas de proteína por refeição para otimizar a síntese proteica muscular e os mecanismos de saciedade, de acordo com pesquisas publicadas no Journal of Nutrition. Quando combinamos 40 gramas de aveia, aproximadamente 5 g de proteína, com uma xícara de leite, 8 g de proteína, chegamos a apenas 13 g no total, muito abaixo do ideal para a maioria das pessoas, explica o Dr. Ricardo Ferreira, fisiologista do exercício. O problema se agrava quando consideramos os leites vegetais, cada vez mais populares. Muitos leites vegetais comerciais contêm apenas 1:3 de proteína por porção, a menos que sejam especificamente fortificados. Alerta a nutricionista Patrícia Oliveira. Isso significa que uma pessoa que consome aveia com leite vegetal pode estar ingerindo menos de 10 gramas de proteína total em seu café da manhã. Mas por que isso importa tanto? A doutora Carolina Viana, endocrinologista especializada em metabolismo, esclarece: a proteína matinal desempenha um papel crucial na regulação da glicemia, na sinalização de saciedade e na preservação da massa muscular. Quando consumimos uma refeição desequilibrada, rica em carboidratos e pobre em proteínas, criamos condições para picos de insulina seguidos de quedas rápidas de açúcar no sangue, resultando em fome precoce, compulsão por carboidratos e energia instável. Além disso, pesquisas recentes demonstram que o consumo adequado de proteínas no café da manhã está associado a escolhas alimentares mais saudáveis ao longo do dia inteiro. É como se uma refeição inicial rica em proteínas programasse seu cérebro para fazer escolhas mais conscientes nas horas seguintes. Observa o neurocientista Dr. Paulo Mendes, especializado em comportamento alimentar. Fernanda Lima, 41 anos, advogada de São Paulo, experimentou essa transformação na prática. Durante anos, minha aveia com leite não me sustentava até o almoço. Quando comecei a adicionar uma fonte proteica substancial, 2 claras de ovo cozidas picadas e um pouco de queijo cottage, a diferença foi impressionante. Não só minha fome estabilizou, como minha disposição mental melhorou significativamente durante as reuniões matinais. E o mais surpreendente? Naturalmente, passei a fazer escolhas mais equilibradas nas outras refeições. O equívoco do leite suficiente torna-se ainda mais problemático quando consideramos populações específicas: atletas, pessoas em fase de recuperação muscular, adultos acima de 50 anos e indivíduos buscando controle de peso têm necessidades proteicas ainda maiores. Destaca a Dr. Amanda Ribeiro, médica esportiva. Para estes grupos, a combinação tradicional aveia-leite representa um déficit proteico ainda mais significativo. A solução
Felizmente, não exige reformulações radicais, apenas adições estratégicas ao seu ritual matinal. Aqui estão algumas estratégias práticas para otimizar o perfil proteico da sua aveia. Para consumidores de produtos animais, adicionar 2 claras de ovo cozidas e picadas fornece aproximadamente 8 g de proteína adicional de alto valor biológico, com mínimo impacto calórico. Uma colher de sopa de queijo cottage, 3-4 g de proteína, ou iogurte grego, 7 e 10 gramas de proteína por meia xícara, também são excelentes complementos, que adicionam cremosidade e sabor. A proteína em pó, seja whey, albumina ou versões vegetais de ervilha, arroz ou cânhamo, é outra opção conveniente, fornecendo 15-25 gramas de proteína por porção, sugere o nutricionista esportivo Dr. Roberto Alves. Para melhor dissolução, misture o pó à aveia antes de adicionar o líquido. Para vegetarianos e veganos, a estratégia ideal é combinar múltiplas fontes vegetais. Uma colher de sopa de pasta de amendoim 100% natural, 4 g de proteína, 2 colheres de sopa de sementes de cânhamo, 7 g de proteína, 1 colher de sopa de sementes de abóbora, 5 g de proteína. Estas adições não apenas incrementam significativamente o perfil proteico, como também fornecem gorduras saudáveis que potencializam a saciedade. Recomenda a nutricionista plant-based Dr. Luciana Torres. Juliana Mendes, 39 anos, professora de Florianópolis, encontrou seu equilíbrio perfeito. Descobri que preparar minha aveia com leite de soja fortificado, 8 g de proteína por xícara, e adicionar 2 colheres de sopa de proteína vegetal de ervilha, aproximadamente 15 g, transformou completamente minha experiência. A textura fica cremosa, o sabor é neutro, e minha energia permanece estável por horas. Uma abordagem interessante é criar estações de proteína em casa. Separe recipientes com diferentes opções proteicas: ovos cozidos picados, porções individuais de iogurte grego, nuts variadas, sementes e proteínas em pó, permitindo que cada membro da família customize sua aveia de acordo com suas necessidades específicas. Para aqueles que apreciam sabores salgados, versões Savory de aveia abrem um novo mundo de possibilidades proteicas. Aveia preparada com caldo vegetal, tomate, abacate em cubos e um ovo poché por cima oferece um perfil nutricional excepcional, com aproximadamente 20 gramas de proteína completa, sugere o chefe funcional Eduardo Santos. Importante ressaltar que não se trata de eliminar o leite da equação, mas sim de reconhecer suas limitações como fonte proteica única. O leite, seja animal ou vegetal, pode continuar sendo o líquido base da sua aveia, contribuindo com sabor, textura e nutrientes. A chave é complementá-lo com fontes proteicas adicionais, esclarece a nutricionista doutora Mariana Castro. O ajuste é simples, mas os efeitos são profundos. Energia sustentada por horas, melhor composição corporal, menor probabilidade de compulsão por doces e processados e maior clareza mental. Benefícios que se estendem muito além da simples satisfação momentânea. É aveia, então posso comer à vontade. Este pensamento, extremamente comum, reflete uma das maiores armadilhas da alimentação moderna: a crença de que alimentos rotulados como saudáveis são isentos das leis da termodinâmica e podem ser consumidos em quantidades ilimitadas sem impacto no peso corporal. Mas será que a aveia, com todos os seus benefícios inquestionáveis, realmente recebeu um passe livre das regras que governam o metabolismo humano? Camila Rodrigues, 38 anos, psicóloga de Fortaleza, viveu essa ilusão por mais de um ano. Quando decidi melhorar minha alimentação, substituí meus cafés da manhã processados por generosas tigelas de aveia. Adicionava frutas, mel, pasta de amendoim, granola, achava que estava fazendo tudo certo. Fiquei perplexa quando, após 3 meses, havia ganhado 4 quilos. Como algo tão saudável poderia estar me fazendo engordar? Questiono. O 10º descuido com a aveia, e talvez o mais contraintuitivo, é acreditar que, por ser um alimento nutricionalmente superior, ela não contribui para o balanço calórico. Esta armadilha mental, que o Dr. Marcos Oliveira, especialista em comportamento alimentar, chama de efeito halo nutricional, leva muitas pessoas bem-intencionadas a resultados frustrantes e confusos. Existe uma diferença fundamental entre qualidade nutricional e densidade calórica, explica a Dr. Carolina Viana, endocrinologista e pesquisadora em metabolismo. A aveia é indiscutivelmente um alimento de alta qualidade nutricional, rica em fibras solúveis, proteínas vegetais, vitaminas do complexo B, minerais e antioxidantes. Porém, ela também possui aproximadamente 370 calorias por 100 gramas, o que a torna relativamente densa em energia. O problema se amplifica quando consideramos as porções e, principalmente, os complementos. Uma medida padrão de aveia, 40 gramas, contém cerca de 150 calorias,
valor relativamente moderado. No entanto, poucas pessoas se limitam a consumir aveia pura. Quando adicionamos banana, mel, pasta de amendoim, granola, frutas secas e outros ingredientes calóricos, facilmente ultrapassamos 500, 600 calorias em uma única tigela. Observa a nutricionista Dr. Amanda Ribeiro. Um estudo publicado no International Journal of Obesity analisou a percepção de porções de alimentos considerados saudáveis versus processados. Os resultados foram reveladores. Os participantes consistentemente serviam-se de porções 30% maiores de alimentos rotulados como saudáveis, enquanto simultaneamente subestimavam suas calorias em aproximadamente 25%. Rafael Santos, 42 anos, contador de Belo Horizonte, viveu esta situação. Eu preparava bowls enormes de aveia com banana, maçã, mel e manteiga de amendoim, convencido de que estava fazendo a escolha ideal para emagrecer. Foi só quando comecei a pesar os ingredientes que percebi que meu café da manhã saudável ultrapassava 700 calorias, mais do que os sanduíches que eu costumava evitar. A neurologista Drapora Patrícia Mendes, especializada em comportamento alimentar, explica esse fenômeno. Nosso cérebro categoriza alimentos como bons ou ruins, baseado em informações culturais e midiáticas. Uma vez que um alimento recebe o rótulo de saudável, ativamos o que chamamos de licença cognitiva, uma permissão subconsciente para consumir maiores quantidades. Além da questão das porções, existe outro aspecto frequentemente negligenciado: o impacto metabólico de diferentes formas de preparo. A aveia em flocos cozida com água tem um perfil de absorção e impacto glicêmico distinto da granola à base de aveia, que geralmente contém óleos adicionados e açúcares, mesmo que naturais. Nesse destaca o Dr. Ricardo Ferreira, especialista em bioquímica nutricional. Marina Oliveira, 35 anos, professora de São Paulo, compartilha sua descoberta. Por anos, acreditei que granola e aveia eram praticamente a mesma coisa, só que em texturas diferentes. Foi um choque perceber que meus 100 gramas diários de granola artesanal tinham quase o dobro de calorias da mesma quantidade de aveia em flocos, devido aos ingredientes adicionais. A solução não é eliminar a aveia do cardápio. Isso seria desperdiçar um alimento verdadeiramente nutritivo. O segredo está em consumi-la com consciência e estratégia. Aqui estão algumas abordagens práticas para desfrutar dos benefícios da aveia sem cair na armadilha calórica. Primeiro, padronize suas porções. Use uma balança de cozinha por algumas semanas até desenvolver uma memória visual. Precisa do que significam 40 a 50 gramas de aveia seca, sugere a nutricionista Toriterapia Luciana Torres. Esta quantidade fornece aproximadamente 150 a 180 calorias antes de adições, um valor apropriado como base para a maioria dos adultos. Segundo, priorize adições de baixa densidade calórica e alto valor nutricional. Frutas frescas em quantidades moderadas, canela, especiarias e extratos naturais como baunilha podem transformar o sabor com impacto calórico mínimo, recomenda o chefe funcional André Mendes. Reserve ingredientes mais densos como nuts, sementes e manteigas oleaginosas para porções controladas de 10 a 15 g, aproximadamente uma colher de sobremesa. Terceiro, equilibre macronutrientes. Uma aveia balanceada deve conter carboidratos complexos da própria aveia, proteínas de qualidade, como claras de ovo, iogurte grego ou proteína em pó, e gorduras saudáveis em pequenas quantidades, explica a nutricionista esportiva do Crabra, Fernanda Lima. Este equilíbrio não apenas otimiza a saciedade, como também estabiliza a resposta glicêmica. Para quem busca controle de peso mais rigoroso, a técnica do volume estratégico pode ser valiosa. Combine uma porção moderada de aveia, 30 gramas, com vegetais de baixa densidade calórica, como abobrinha ralada ou cenoura. O volume físico aumenta significativamente, enquanto as calorias permanecem controladas, sugere o Dr. Paulo Henrique, especialista em nutrição volumétrica. Juliana Ferreira, 39 anos, fisioterapeuta de Recife, encontrou seu equilíbrio. Descobri que uma base de 40 gramas de aveia, combinada com uma clara de ovo batida durante o cozimento para aumentar o volume, meia banana, canela e 10 gramas de pasta de amendoim, me proporciona um café da manhã satisfatório com aproximadamente 350 calorias, metade do que eu consumia antes, acreditando estar comendo saudável. Importante também é reconhecer que a aveia, como qualquer alimento, deve ser contextualizada dentro do padrão alimentar diário completo. Não existe alimento que, isoladamente, promova ganho ou perda de peso, ressalta o nutrólogo Dr. Roberto Carlos. É o balanço energético total ao longo de dias e semanas que determina essas mudanças corporais. Para quem utiliza a aveia como pré ou pós-treino, a calibragem deve ser ainda mais precisa. Atletas e praticantes regulares de atividade física intensa
podem se beneficiar de porções ligeiramente maiores, 50 a 60 gramas, e complementos calóricos estratégicos como frutas e mel em pequenas quantidades. Já indivíduos sedentários ou em fase de emagrecimento devem ser mais conservadores. Orienta o fisiologista do exercício, Dr. Ricardo Mendes. A mensagem final não é demonizar a aveia ou criar neuroses em torno de calorias, mas sim desenvolver uma relação realista e consciente com todos os alimentos, mesmo os mais nutritivos. Como resume a Dr. Mariana Castro, psiconutricionista, a aveia é uma aliada excepcional da saúde quando consumida com consciência, respeitando as necessidades individuais de cada organismo e os objetivos específicos de cada pessoa. A aveia continua sendo um superalimento, mas como qualquer superpoder, deve ser utilizada com sabedoria e responsabilidade. Fim da narrativa.